Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sou professor de Geografia, sou formado aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina em Geografia, e vocês perceberam já que a minha aula é um pouquinho diferente da aula dos outros professores. Eu lido um pouquinho com edição, então elas vão ser diferentes aí em relação às demais matérias. A gente vai falar sobre a geografia do Brasil e a geografia geral, então vocês vão me ver algumas vezes na semana. E a gente vai iniciar as aulas com o conteúdo mais importante de todos, que é muito cobrado por todos os vestibulares. E a UFSC ultimamente tem cobrado bastante. Por muito tempo ela não cobrou, mas ultimamente ela tem voltado bastante a analisar o seu potencial de referencial geográfico, a sua localização. Então a UFSC cobra isso de forma tanto indireta como direta na análise da sua orientação espacial. Então se liga aí, vamos falar sobre orientação espacial e coordenadas geográficas. E, pessoal, lembrando que aqui no Semi-Online a gente sempre coloca as listas de exercícios, né, os exercícios propostos nos primeiros slides. Então, se você perceber lá em cima, a gente vai ter a lista dos estudos, que é muito importante que você faça, porque pela plataforma a gente consegue ter aí uma visão estatística e estratégica do seu desenvolvimento e tal. Então, muito importante que você faça a lista dos estudos, onde nós focamos também bastante no Enem. Aqui também temos os exercícios propostos para o UDESC, para a CAF e para, claro, a Universidade Federal. Importante entender que a Universidade Federal, se você prestar bem atenção lá no material, a gente colocou cada questão e o ano referente. E a UFSC, por muito tempo, não havia cobrado essencialmente cartografia. E ultimamente ela tem feito isso, então vale a pena a gente ficar de olho nisso. E quando a gente fala de orientação, a gente tem que relembrar de uma velha amiga nossa. Então, vamos voltar para o primeiro ano do ensino médio, quando a gente é apresentado a ela, a Rosa dos Ventos. A necessidade de se orientar no espaço geográfico é muito anterior, inclusive, à própria ciência da geografia. Tanto que o ser humano utiliza-se dos astros, dos corpos celestes, desde muito tempo, para justamente se orientar. Bom, o mais importante astro, o mais importante corpo celeste que a gente usa para se orientar é o Sol. E se a gente pensar, quem se movimenta na realidade é o planeta Terra, né, pessoal? Com o movimento de rotação. Aquele movimento que a Terra gira em torno de seu próprio eixo com uma duração aproximada de 24 horas. Mas para a gente aqui no planeta, temos a aparente visão de que o Sol se movimenta. Por isso a gente chama do movimento aparente do Sol, porque para nós aqui no planeta, quem se movimenta para o nosso referencial é o Sol. No entanto, de novo, quem se movimenta de fato é a Terra. A posição que o Sol toma ao longo do dia foi utilizada justamente para a gente criar a Roça dos Ventos. Então a gente se orienta por conta das sombras e da posição do Sol. O próprio verbo orientar tem a ver com isso. E estamos aqui com a Rosa dos Ventos, sua velha amiga. Você viu isso lá no ensino fundamental, lá no ensino médio. Então vamos recapitular nossos pontos cardeais, que são os principais das Rosas dos Ventos. Então a gente tem acima o norte, que é uma questão de convenção, tá, pessoal? Então é convencionado na ciência cartográfica que o norte é voltado para cima. Nós temos, né, leste, em oposição ao norte, o sul, em oposição ao leste, nós temos o oeste. Então esses são os pontos cardeais. São os principais e deles vem o restante. Opa, eu estou aqui de novo e vamos já começar a fazer um pequeno exercício. Então agora estou mais na porção oeste, né, se a gente for olhar ali da nossa tela. Então vamos agora analisar como é que funciona essa questão dos pontos colaterais, que são os pontos médios entre os pontos cardeais. Então, ó, entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. Entre o leste e o sul, nós temos o sudeste. E essa fica fácil porque nós temos regiões no Brasil que justamente levam esses nomes, justamente dado a posição geográfica que elas ocupam. Nós temos ali, ó, entre o norte e o oeste, o noroeste. E entre o oeste e o sul, nós temos o sudoeste. Então, é muito importante dominar esses pontos, tá, pessoal? Muito mesmo. Lembre-se das regiões do Brasil que levam, inclusive, nomes de dois desses pontos. Bom, e agora nós estamos na tela de atenção. Pessoal, as provas da UFSC e do Enem adoram cobrar vocabulários. Então, é muito importante que vocês dominem esses sinônimos desses pontos cardeais que a gente viu há pouco. Então, olha só. Você pode designar o norte como nome de setentrional ou boreal. Lembra das florestas boreais? Aquelas florestas com pinheiros do hemisfério norte? E justamente floresta boreal, porque elas ocorrem, né, apenas basicamente no hemisfério norte. Você também lembra da aurora boreal, que são aqueles jogos de luzes que a gente tem na ionosfera, que nós mais adiante vamos abordar e que ocorrem no hemisfério norte. Porque se você está vendo uma aurora no hemisfério sul, ela vai se chamar uma aurora austral,
que é o sinônimo de sul. Lembra de Austrália, que é aquela ilha, né, de tamanhos continentais, que a gente vai ter no hemisfério sul. Ou também meridional. Toma cuidado, tá, pessoal? Meridional e meridiano são coisas diferentes. Meridional é um sinônimo de sul, ou merídio também, tá bom? Nós teremos aí, ó, como sinônimo de leste, aí é mais comum a gente usar, né, oriente ou nascente, e também temos oeste, ocidente ou poente. Lembrando que a posição do Sol, pessoal, é o nosso maior fator de orientação. O Sol nasce no Oriente, né? O verbo orientar vem justamente dessa posição do Sol ao nascer, que fica virado para o leste. Quando a gente pensa em orientação, principalmente agora, né? A gente lembra do GPS, que é a tecnologia que está em nossos dispositivos celulares, os quais a gente usa para as mais variadas finalidades, e muitas vezes a gente precisa ativar o GPS para que aquele programa, né, aquele aplicativo, de fato rode, de fato se execute. Então o GPS ele é uma tecnologia criada pelo exército americano, né, pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Consiste numa tecnologia em que você tem satélites em órbita no planeta e esses satélites correspondem com nossos aparelhos, com nossos dispositivos que usam a tecnologia de GPS. Por se tratar de uma tecnologia militar de uso estadunidense, outros países também, né, fizeram seus próprios GPS, seus próprios dispositivos. A exemplo do GLONASS russo, do Galileo da União Europeia e do Beidou da China. Como é que funciona o GPS então? Na realidade, nossos dispositivos possuem, né, um aparelho emanador e receptor dessas ondas, desse sinal. Esse sinal é emitido por nossos celulares, emitido por nossos tablets, e vão para satélites, os quais possuem relógios atômicos com precisão absurda. E aí esses satélites eles calculam a área possível que você pode estar, né, em relação ao tempo que demora para o sinal sair do dispositivo e chegar ao satélite. Então, o tempo do deslocamento deste sinal é onde ele traça uma área possível onde você pode estar emitindo esse sinal. Então, basicamente, é o tempo que vai determinar o espaço. Então, o tempo que esse sinal demora para chegar ao satélite, e o satélite faz o cálculo da área possível em que você pode estar. Só que esse sistema precisa fazer uma trilateração, não triangulação, tá? Trilateração, para achar a sua posição com maior fidelidade. Por esse motivo, é programado com que sempre, no mínimo, 4 satélites estejam, né, cobrindo uma mesma área, cobrindo um mesmo território, para que você possa fazer essa trilateração. Então, para entender melhor essa trilateração, acompanhe aqui comigo. Então, assim, ó, você vai emitir um sinal, você vai emitir do seu dispositivo, e aí um satélite vai capturar esse teu sinal. Então, dentro desse círculo rosa, baseado no tempo que demorou para o sinal viajar até o satélite 1 entende que você pode estar em qualquer área dentro deste círculo rosa. Entra um segundo satélite no jogo. Isso já diminui justamente a área possível em que você pode estar para a área de intersecção entre esses dois satélites, né? Bom, quando entra um terceiro satélite, aí sim o sistema consegue, de fato, calcular essa área. Porque com apenas 2 satélites ou com um satélite, não conseguimos fazer a trilateração. Então, a gente não consegue ter uma precisão nessa posição dada pelos satélites. Então, a partir do momento que você tem 3 satélites, e aí você vai ter justamente a intersecção desses 3 satélites, aí nós encontramos a sua posição, entendeu? Então, é sempre necessário que você tenha 3 satélites para que você tenha o sistema de trilateração para te dar uma posição mais precisa. Entenda que no mínimo 3. Se você tiver 4 satélites no seu horizonte, a sua precisão, a sua posição vai ser maior ainda. Mas é sempre necessário que você tenha 3 para que haja o processo de trilateração. Então, quando a gente se localiza no espaço, geralmente quando nós pedimos informações, a gente sempre pede referências. Ah, você vira na rua esquerda após a padaria. Mas isso não ocorre no meio do Oceano Pacífico, com um barco que está perdido. Então, foi necessário criar um sistema que fosse independente de referenciais e que ele desse o referencial absoluto. Então criamos um conjunto de linhas imaginárias que cortam o planeta em diferentes sentidos, e esses são os referenciais absolutos. Ou seja, eu não preciso ter uma padaria ou qualquer outro estabelecimento para me referenciar dentro desse sistema. Como você sabe, a Terra é como uma esfera que gira em torno de um eixo. A intersecção desse eixo com a superfície são os polos, Polo Norte e Polo Sul. O plano perpendicular ao eixo de rotação e que passa pelo centro da Terra é o plano do Equador.
A intersecção desse plano com a superfície esférica é a circunferência máxima, que é a linha imaginária do Equador. A linha do Equador divide a Terra em duas metades, chamadas de hemisfério norte e hemisfério sul. A latitude varia de 0 a 90 graus para o sul ou para o norte. E ela é dada pelo ângulo formado entre o plano do Equador e o segmento de reta que liga o ponto que nós queremos localizar ao centro do globo. Para essa localidade ilustrada na figura, a latitude é de 40 graus norte. Vemos aqui outras localidades em diferentes latitudes, norte ou sul. Cada latitude determina uma circunferência ao redor da Terra, chamada de paralelo. Repare que um paralelo pode ser visto como a intersecção da esfera, que representa a superfície da Terra, com um cone cujo vértice está no centro da Terra. O Equador é o maior de todos os paralelos, e quanto mais perto nós vamos chegando dos polos, menores os paralelos vão ficando. E aí, como você já viu, as latitudes, elas cortam o nosso planeta no sentido horizontal. Todas elas formam círculos, né? São círculos completos, sendo que o de maior diâmetro é a linha do Equador, que é o referencial para o sistema. Muito importante lembrar que as latitudes variam de 0 a 90 graus, tanto no sentido norte quanto no sentido sul. Portanto, elas devem sempre, junto da coordenada, né, junto do número, deve estar indicado um N ou um S, de norte ou de sul. Em alguns casos, por exemplo, Google Earth, você encontra sinais de positivo e negativo porque se trata da linguagem computadorizada e, portanto, dos algoritmos, é importante que tenham, né, facilita que tenham sinais. Então, só para lembrar novamente, estamos falando de linhas que cortam o nosso planeta no sentido horizontal, e aí a gente sempre vai ver qual é o ângulo que forma o ponto que nós estamos, né, o ponto que queremos observar em relação à linha do Equador, que é o referencial. E lembre-se de novo, essa distância é dada em graus, tá, pessoal? Já teve provas que cobraram aí dizendo que eram metros. Então, a distância de latitudes e das longitudes que veremos daqui a pouco são dadas em graus, porque é a angulação que o ponto forma em relação à linha referencial. Eu gostaria bastante que você colocasse no teu resumo os paralelos notáveis, que estão aí descritos nessa lâmina. Já foi questão da UDESC, pessoal. Então, olha só, se você perceber ali, nós temos os paralelos notáveis, e aí ao norte nós temos o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e ali com suas respectivas latitudes. Lembra, norte e sul é latitude. E ali você percebe que você tem 66 graus e 33 minutos norte, ou você pode encontrar também como positivo, e o Trópico de Câncer, 23 graus, 27 minutos norte, também positivo. Ao sul, nós temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Uma dica aí para você não se esquecer. Os nomes mais curtinhos ficam no hemisfério norte. Os nomes mais compridos ficam no hemisfério sul. Então você pode fazer essa associação para não se esquecer quais ficam no norte e quais ficam no sul. Então o Trópico de Capricórnio, que o nome é maior, né, fica no hemisfério sul, 23 graus e 27 minutos. Pode também ser escrito como negativo. E o Círculo Polar Antártico, e aí Antártico significa basicamente antiártico, e o anti é um prefixo de contrariedade, então é o contra-ártico. O Círculo Polar Antiártico ou Antártico fica a 66 graus e 33 minutos sul ou negativo, né? É uma indicação também. Vamos começar a falar agora das longitudes da Terra. Elas variam de 0 a 180 graus para leste ou para oeste. E essas semicircunferências que ligam os dois polos terrestres são chamados de meridianos. Eles são semicircunferências obtidas pela intersecção da superfície da esfera terrestre com semiplanos que têm como bordo o eixo de rotação da Terra. A longitude de um ponto, medida em graus, é definida pelo ângulo entre o meridiano que passa por esse ponto e o meridiano zero. Bom, a gente já viu que o paralelo de grau zero é a linha do Equador. E onde fica o meridiano zero? O meridiano zero também é uma linha imaginária chamada de meridiano de Greenwich. Ele tem esse nome porque passa pelo distrito de Greenwich, ao sul de Londres, na Inglaterra. Lá fica um observatório astronômico. Mas, pelo que eu entendi, quando a gente estava falando sobre os paralelos, existe um motivo real para que a linha do Equador esteja naquele lugar e não em outro.
Quer dizer, pelo que a gente viu, a linha do Equador está no plano perpendicular ao eixo de rotação da Terra e divide o planeta exatamente ao meio. E no caso dos meridianos, qual é o motivo para que o meridiano zero seja esse que passa por Greenwich? Bem, para falar a verdade, a escolha desse meridiano como marco zero para as longitudes não tem um motivo concreto, como no caso dos paralelos, onde o Equador, que define a latitude zero, é um referencial distinguido, como você bem notou. Já no caso dos meridianos, qualquer meridiano poderia ter sido escolhido como meridiano zero. Greenwich ficou sendo o grau zero de longitude por uma simples questão de convenção. Isso foi definido lá no século XIX, quando a Inglaterra era uma grande potência mundial e dominava uma porção considerável do globo terrestre. E como diz o próprio nome, o sistema de coordenadas, é necessário que você tenha mais uma informação. E essa informação é dada pelas longitudes. Então eu preciso de uma latitude e de uma longitude, dessa informação que complementa, para poder identificar qual é o ponto que estou procurando, né, na superfície terrestre. E as longitudes, por sua vez, são determinadas pelos meridianos. E os meridianos, eles não formam círculos completos. Os meridianos, eles todos iniciam-se num polo e terminam no outro. Então, cada meridiano é um semicírculo que vai ser completado pelo semicírculo, né, no sentido contrário. Bom, e as longitudes, elas vão no sentido leste-oeste. E elas vão de 0 a 180, né, pessoal? A metade do ângulo da circunferência, 360. Então, longitudes são as distâncias leste-oeste, que são dadas a partir do referencial, que é a linha do meridiano de Greenwich. Novamente, para recapitular, estamos falando da distância em graus. Eu, de novo, repito, já foi cobrado metros para você cair na pegadinha. Então, são graus, e esses graus dão a distância em relação ao meridiano de Greenwich no sentido leste ou oeste. Tranquilo? E aqui nós temos os meridianos notáveis. Vamos nos lembrar que todos os meridianos começam num polo e terminam no outro. Então, o meridiano de Greenwich, ele corta a região ali na Inglaterra, do Reino Unido, inclusive dali que saiu, né, o Observatório Real de Londres, a região de Greenwich, daí o nome, justamente ele começa num polo e termina no outro. Do seu outro lado, a gente vai ter o antimeridiano. De novo, o anti é contrariedade. Então, o contrameridiano de Greenwich, que inclusive ali é baseado a linha internacional da mudança de data. E é a partir do cruzamento de um paralelo com um meridiano que nós podemos localizar com precisão qualquer ponto na superfície da Terra. E justamente por serem únicas para cada ponto, essas coordenadas geográficas são as utilizadas em aparelhos de localização, como o GPS, e permite fazer cálculos sobre distâncias e áreas. A cidade de Porto Alegre, onde você se encontra, por exemplo, fica aproximadamente na latitude 30 graus ao sul do Equador e 51 graus a oeste de Greenwich. E eu estou em Florianópolis, na latitude de 27 graus sul e na longitude de 48 graus oeste. Isso significa dizer, então, que em relação a Porto Alegre ali no vídeo, estamos um pouquinho, né? Eu estou aqui um pouquinho mais ao norte, porque a minha latitude é um número um pouco menor. Significa que está mais próximo do zero. Portanto, eu estou mais ao norte do que Porto Alegre. Então, quando os números estão mais próximos de zero, estamos mais próximos da linha do Equador. Quando os números são maiores, lembrando que 90 graus é o máximo, estamos mais próximos dos polos. E daí, neste caso, como estamos no hemisfério sul, Porto Alegre com uma latitude maior está mais ao sul e Florianópolis com uma latitude menor está mais ao norte. E essa mesma lógica também vale para as longitudes. Claro que o número, né, máximo de uma longitude pode ser 180, e aí, claro, também que a nossa análise vai ser sempre em relação a leste-oeste, não norte-sul. Norte-sul é latitude, leste-oeste, longitude. E agora vamos para mais uma análise que tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Na verdade, esse é um pré-requisito para a gente entender um pouco sobre os mapas. E vamos falar um pouquinho sobre os mapas e entender como é que funciona a cartografia. Agora a gente vai falar sobre cartografia, que é o ramo da geografia, ou melhor, não somente da geografia, mas como a gente estuda o espaço, a cartografia acaba sendo uma ferramenta, né, uma técnica, uma ciência muito importante para a geografia.
E é difícil caracterizar o que é cartografia. Eu me recordo que na graduação a professora dizia que justamente é algo muito difícil de dizer se é ciência, se é, bom, até a arte a gente pode considerar. Mas na realidade, o que realmente é um consenso, que todo mundo considera a cartografia uma ferramenta, ou seja, é uma ferramenta para a gente usar aí, dispor a nossa localização, a espacialização de fenômenos, e não só pela geografia, tá, pessoal? Quando você ver esse íconezinho ali de check-in, são fotos que eu tirei, são fotos do meu acervo pessoal. Eu visitei o Museu do Vaticano e eu me recordo que tinha um corredor que o teto, inclusive, é de ouro. E nesse corredor tinham vários mapas em tamanhos gigantescos, né? Da região da Península Itálica e da região ali do sul da Europa. Então, para você entender que, inclusive, a cartografia pode ser objeto de arte. E aí eu te pergunto, esse mapa está certo ou está errado? A realidade é que todo mapa está errado. A gente vai ver mais adiante que todos eles têm erros. Mas o erro não está no fato dele estar de cabeça para baixo. Na realidade, gente, não existe cabeça para baixo no planeta, né? A gente vai entender que isso é uma noção que foi se construída ao longo da história. Mas esse mapa ele não está errado, ele está certo. Inclusive é um mapa muito usado pelas escolas na Austrália, visto que a Austrália está bem no centro dessa representação. Então, gente, esse mapa ele está correto, sim, no sentido de que ele pode ser usado, ele pode ser adequado. Agora eu te pergunto, aonde fica o norte nesse mapa? Para te responder onde fica o norte, eu queria que você prestasse atenção aqui, né? Ó, que nós temos a visualização do planeta Terra. E aqui embaixo de onde eu estou aqui, ó, nós temos a opção de girar a visualização. Eu queria que você percebesse que a pontinha vermelha, ela acompanha conforme a gente vai girando. Isso porque, pessoal, o norte é fixado, o referencial de norte, sul, leste, oeste, a gente já viu, a partir do Sol. Então, não depende da sua posição como, por exemplo, esquerda e direita. A esquerda e a direita depende de onde você está posicionado. Agora, norte, sul, leste, oeste depende do Sol. Lembra-se do movimento aparente do Sol. Então, para a gente, o Sol nasce a leste. Então, não importa se a gente gira a visualização da Terra, o leste vai sempre estar no leste. O norte sempre será o norte. Então, o fato é que eu estou mudando a minha forma de ver o planeta. O que está mudando é a minha visão do planeta. Mas os pontos cardeais, eles se mantêm sempre nas mesmas posições. Então, por mais que eu tenha virado a Terra de cabeça para baixo nessa visualização, o Brasil continua estando no sul. A Antártida continua sendo o sul, porque quem define isso é o Sol. E aqui nós temos o grande e verdadeiro problema da cartografia. Nós temos que transferir um objeto tridimensional para uma realidade bidimensional. E isso vai sempre incorrer em deformações, em distorções. Então todos os mapas são distorcidos, porque eu preciso transformar algo de 3 dimensões, que é um geóide, a forma real da Terra, para um papel, para um plano com 2 dimensões. Então sempre vão haver distorções, sempre vão haver deformações da forma real do planeta quando a gente transfere para um papel. E essa partezinha ali, inclusive, eu retirei de uma proposição da prova da UFSC. Sim, o globo terrestre é a forma mais aproximada de a gente representar o planeta, porque ele também tem 3 dimensões. Mas nem sempre é possível a gente colocar um globo terrestre tridimensional numa apostila, por exemplo. Então existem situações em que realmente nós precisamos passar para o plano bidimensional. E aí temos as deformidades. Como existem várias formas e tipos de projeções, nós escolhemos aquela que é mais adequado para demonstrar aquela área que a gente quer representar, ou aquela da nossa opção, entende? Existem várias formas e a gente sempre opta para a mais adequada para o que a gente quer utilizar. E começamos a analisar as projeções pela cilíndrica, que é a mais famosa, a mais usada. Tenho certeza que você já viu um mapa mundi e basicamente a maior parte deles usa uma projeção cilíndrica de Mercator. Bom, para a gente identificar uma projeção cilíndrica, é sempre importante lembrar que todos os paralelos e os meridianos formam 90 graus entre si. Essa projeção é a mais adequada para representar as áreas tropicais, porque dá uma olhadinha ali na nossa imagem, ali que a gente tem na primeira imagem com o planeta Terra, onde o planeta encosta matematicamente, né, nesse cilindro que matematicamente envolve a Terra, onde encosta a Terra no cilindro de referência é onde nós temos as maiores fidelidades, é onde é mais próximo do real. E nesse caso, se você prestar atenção, a região do meio, a região do Equador, é onde encosta no cilindro. Portanto, ali estão as maiores fidelidades dessa projeção.
Por esse motivo, por exemplo, na projeção de Mercator, o Brasil ele tem quase que a mesma proporção da realidade, porque está próximo, né? Lembrando que o Brasil, 92% dele está na área tropical. E agora a gente vai analisar as projeções cilíndricas, as duas mais importantes estão aqui comigo. Percebe que todas elas são cilíndricas, né? As duas são cilíndricas, porque todos os paralelos e todos os meridianos se cruzam formando 90 graus entre si. Então isso determina que são cilíndricas. E vamos começar agora pela projeção mais famosa, pela projeção mais antiga, que é a de Mercator, que está aqui desse lado. E a de Mercator, pessoal, foi desenvolvida no século XVI com o intuito da navegação. Por esse motivo, é uma projeção que ela mantém os contornos. De fato, pessoal, esses são os contornos dos continentes. Então, eles têm essas formas, mas o tamanho, gente, está bem distorcido. Vamos lembrar que a Groenlândia fica lá no Polo Norte, bem distante do cilindro de referência. Então a Groenlândia ela fica muito maior do que realmente é. A Groenlândia é cerca de 14 vezes menor do que a África, que é um continente. Mas nessa projeção as duas ficam com tamanhos equiparados, né, pessoal? Então, na verdade, a Groenlândia está bem distorcida. Então a gente vai ter justamente uma projeção de nome conforme, porque ela vai manter as formas dos continentes, mas o tamanho das áreas está completamente distorcido na região temperada e na região polar. Um outro detalhe importante é que essa projeção foi criada no século XVI, durante o período das grandes navegações. Por isso que a gente diz que ela é eurocêntrica, porque ela coloca a Europa no centro e acima. Aí que vem aquela ideia que a gente já falou, de que existe um cabeça para baixo e cabeça para cima, de que nós estamos de cabeça para baixo, enfim. Então, porque historicamente foi representada a Europa em cima, no norte, e aí criou-se essa ideia, que é errônea, de que há um cabeça para baixo e cabeça para cima. E essa outra aqui, ó, por outro lado, a de Peters, foi desenvolvida no século XX. O historiador Arno Peters ele vai tentar corrigir uma injustiça histórica. Porque na de Mercator, os países em evidência são os países, né, do primeiro e segundo mundo no contexto que o Arno fez esse mapa, que era o contexto da Guerra Fria. Então, a projeção de Arno Peters é a projeção que vai dar evidência aos países do terceiro mundo, ou seja, os países da Latinoamérica, os países da África, os países do Sudeste Asiático e Sul da Ásia, enfim. Então, ele vai dar uma maior ênfase a esses países que eram os países do terceiro mundo. Essa projeção, este mapa, o tamanho é realmente esse. Então ali você percebe que a Groenlândia é bem menor do que a África. Porém, as formas estão completamente distorcidas. Então a gente vai ter formas distorcidas, mas os tamanhos, as áreas são equivalentes à realidade. Portanto, uma projeção equivalente. E você percebeu na última projeção que a região dos polos é sempre muito sacrificada, porque ela está distante do cilindro de referência. Então, para fazer uma cartografia, para fazer um mapa mais real, mais fiel dos polos, a gente precisou criar uma outra projeção, que é a projeção plano-azimutal, que é uma projeção que justamente onde o nosso planeta encosta no plano é onde nós teremos maior fidelidade. Lembre-se disso, onde encosta na forma de referência é onde é mais fiel. O fato é que essa projeção, pessoal, é uma projeção que a gente reconhece ali com aquele formato circular, em que os paralelos formam círculos concêntricos, ou seja, um dentro do outro, e os meridianos estão todos convergindo para o polo. Lembra que eles começam no polo, né, e terminam no outro. Importante lembrar que essa projeção, ela distorce tanto área quanto forma, tá, pessoal? Só que ela vai manter uma coisa importante, que é a distância. Então, essa projeção é uma projeção equidistante. Por isso que a gente usa radares baseados nessa forma. Lembra dos filmes que a gente tem de navegação, filmes que envolvem a questão, né, de aviões e tal? Você tem os radares. E os radares são justamente nessa forma, porque ela é equidistante, gente. O que importa para um radar é a distância dos objetos. E aí você reconhece uma projeção azimutal. Ela aparece na bandeira da ONU, pessoal. A bandeira da ONU é baseada numa projeção azimutal. Então, por exemplo, ali, ó, na logo da bandeira da ONU, na logo da ONU, você encontra essa projeção. Se a gente prestar atenção, a gente já resolveu dois problemas. A área dos trópicos, a gente usa a cilíndrica. Na área dos polos, a gente usa a azimutal ou plana. E na área das médias latitudes, por exemplo, quero fazer um mapa da China, quero fazer um mapa do continente europeu, quero fazer um mapa dos Estados Unidos e Canadá. Nesse caso, a gente vai ter que usar uma outra projeção que é a mais adequada para as médias latitudes, porque é lá onde encosta a forma de referência, que é um cone.
Então eu utilizo da projeção cônica para as médias latitudes. Então a gente vai ter aí uma projeção que vai ter semicírculos que são concêntricos e os meridianos irradiando do centro, né? Então ela vai ficar com essa forma ali, ó, tá bom? Parecido um leque assim. E aí você percebeu que todas as projeções vão ter deformidades, isso você já sabe. Então chega um momento da vida em que a gente sabe que consertar não vai adiantar de nada, então vamos estragar de uma vez. É no caso a anamorfose. A anamorfose é uma projeção em que as deformidades, em que as distorções são propositais. Então eu estou mostrando propositalmente quais são os países com maiores populações no planeta. Então ali naquele verde-limão bem chamativo, nós temos a China, a maior população absoluta. A Índia segue na segunda posição naquele amarelão ali, ó. Estados Unidos também é uma grande população absoluta. Brasil também apresenta-se grande. Agora percebe que a Austrália e o Canadá sumiram. Então a gente vai murchar os países pouco populosos, porque essa é a análise do mapa, população. E vamos, né, inflar os países de população absoluta representativa, que são os países mais populosos que está mostrando nessa análise com a anamorfose. Então, a anamorfose a gente murcha, a gente distorce, a gente aumenta aquilo que a gente quer mostrar, aquele objeto, né, de análise do mapa. Ô, Dudu, mas, cara, isso é cobrado nas provas? É sim, tá? A UDESC já cobrou, inclusive, uma anamorfose relacionando a energia nuclear. Mas é bem tranquilo de resolver isso. Mas você precisa, primeiro de tudo, ter uma noção espacial de onde estão os países, ou os estados do Brasil, que já também foram cobrados em anamorfoses. Então a minha dica é muito simples. Toda vez que você ouvir falar de algum país que está na mídia por algum contexto agora, na parte da Covid, né, tenta olhar no mapa mundi onde eles estão, veja onde ele está, né, posicionado, em que continente, quais são os vizinhos. Isso vai te ajudar a saber quais são esses países. Gente, não são todos os países que as provas cobram, tá? Não precisa ficar apavorado. Mas os principais países, os mais relevantes, aqueles muito abordados na mídia, esses sim são cobrados. Então, analisando essa anamorfose, a gente percebe que a América está muito murcha, né, pessoal? O continente americano, ele deixa de existir. Bom, essa aqui, gente, é uma anamorfose que mostra a distribuição do islamismo no planeta. Então, nós temos os grandes países com grandes populações islâmicas, por exemplo, aqui, ó, a Indonésia, muito representativa, né, pessoal? É a quarta maior população do planeta e 90% basicamente são islâmicos. O Irã, né? Ó, aqui, ó, o Irã. Aqui nós temos a Índia, o Paquistão, Bangladesh, o Egito, né? Marrocos. Ah, professor, como é que tu sabe tudo isso? É professor de geografia? Não, mas, de novo, se você sempre ficar, né, antenado onde ficam esses países, você vai conseguir matar tranquilamente, tá bom? Nós finalizamos nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. É muito importante que você faça os exercícios deste módulo, tá, pessoal? Desse conteúdo. É muita prática, tá bom? Na próxima aula a gente retoma os fundamentos da cartografia. Então, até lá. Tchau, tchau.